Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo, falar para vocês que tem algumas situações que geram um risco maior de ter uma infecção ortopédica. Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, especialista em infecção ortopédica. Especificamente, tem alguns grupos de pacientes que têm um risco maior, um risco elevado de ter complicações do tipo infecção. Quais são esses grupos? Pacientes, em primeiro lugar, disparado até por ser mais comum, paciente diabético. O paciente diabético, pela própria doença, o diabetes, ele tem um risco aumentado de ter infecção, de ter complicações. Outro paciente que requer um cuidado especial, o paciente tabagista. Quem fuma também tem um risco aumentado. Por que tem um risco aumentado esses dois grupos? Se você parar para pensar, onde é que está ali o cerne da questão? Tanto no diabetes quanto no tabagismo, você tem um problema de chegar à vascularização ali no órgão final. O diabetes, ele é uma doença que acomete a microvasculatura. Então, você imaginar que existem os vasos grandes, é igual uma árvore, né? Vai chegando até aqueles vasinhos pequenininhos. Aqueles pequenininhos, eles ficam comprometidos. Então, o órgão final, o osso, as estruturas ao redor, todas ficam comprometidas com falta de circulação. E aí você tem uma falta de oxigenação naqueles tecidos e você tem um risco maior de ter infecção. O tabagismo é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que o sangue do tabagista, ele está pobre em oxigênio. Então, a vascularização também está comprometida e a oxigenação também está mais propenso a ter problema. Outro grupo de pacientes que nós temos cada vez mais encontrado, que é o paciente obeso. O paciente obeso, ele tem um risco maior de infecção. A obesidade, ela tem vários problemas, incluindo um risco aumentado de infecção por conta de vários fatores. Um deles é o seguinte: hoje a gente entende que a obesidade ele é um estado inflamatório total do corpo. Então, quando eu tenho uma alteração do estado inflamatório, eu estou mais propenso também a ter infecção. Lembrando que o obeso, ele também dificulta muito o procedimento cirúrgico. Incisões que eu ia fazer de um tamanho, eu tenho que fazer tamanhos maiores. Eu tenho uma dificuldade de chegar nos órgãos, no alvo, porque eu tenho uma camada de tecido gorduroso muito maior. Esse é um paciente que tem um seroma maior no pós-operatório. A inflamação que ele gera é muito maior. É um paciente que tem dificuldade de respirar, às vezes, pelo tamanho do peso que ele carrega. Então, as complicações pós-operatórias do obeso também são muito mais exacerbadas. A gente vê isso na prática, de fato. A gente até fez vídeo aqui. Até recomendo, se o paciente puder fazer uma bariátrica, antes de fazer uma cirurgia ortopédica, seria o ideal. Tem outro vídeo no canal onde eu discuto com uma colega minha, que ela é cirurgiã bariátrica, sobre essas questões. Então, a gente não pode negligenciar o paciente obeso. Outra coisa que eu queria falar muito aqui é o paciente que tem um reumatismo. Vocês sabem, o meu pai é reumatologista há mais de 40 anos. A gente faz uma dobradinha com os pacientes de reumatismo, os pacientes reumáticos, já há muitos anos. E a gente vê o seguinte: esse é um grupo de pacientes que tem a imunidade totalmente alterada, tanto pela doença quanto pelas medicações que faz uso. E aí, inclusive, o seguinte: quando a gente vai operar o paciente que tem um reumatismo, a gente tem que saber lidar com as medicações que ele usa. Tem tanto o corticoide quanto os imunobiológicos. Tem uma época para parar antes de operar e uma época para retomar depois da cirurgia. E outra coisa é o seguinte: se o paciente tem infecção, ele não pode usar o imunobiológico. Então, esse é muito interessante. Se você é um paciente com reumatismo e tem uma infecção ortopédica, você tem que tratar ainda mais rápido do que os outros pacientes, porque se você não resolver a tua infecção, você não pode tomar o teu imunobiológico e a tua doença de base, o teu reumatismo, vai piorar muito. Então, essa dobradinha, ela é crucial. E na clínica, a gente sempre faz esse trabalho em conjunto. Então, fique atento. Se você tem um reumatismo e uma infecção ortopédica, não perca tempo, porque você vai atrapalhar tanto o ponto de vista ortopédico ali da tua articulação, como o teu corpo inteiro, pelo fato de você não conseguir usar a tua medicação. Existem outros grupos de pacientes que me deixam muito preocupado em relação à infecção. Quer ver um outro grupo aí que nos preocupa muito? Pacientes renais crônicos. Então, o paciente tem insuficiência renal, faz diálise ou até nem faz diálise, mas está ali com insuficiência renal,
no início, está fazendo algumas medidas, esse paciente tem um risco maior. Ele tem uma qualidade óssea ruim, uma resposta imunológica também ruim, e a gente vê de forma aumentada infecção. É muito comum ver infectando nessas situações. Tá? Então, outro caso, desnutrição. Hoje nós estamos vendo muito isso. Nós temos idosos que... A gente tem aquele grupo dos idosos ou que está obeso ou que está desnutrido. E tem o obeso desnutrido, que ele tem muita gordura, mas ele não tem proteína para fazer cicatrização. A gente também vê um grupo de mulheres cada vez mais que se preocupam com a beleza, só comem salada e no fundo elas estão desnutridas. Então a desnutrição ela também interfere por falta de proteína para cicatrizar, para ter resposta imunológica os pacientes. Então tem que ficar muito atento em relação a isso. Uma anamnese, que é a conversa que você tem com o seu médico, com o seu cirurgião, ela é de fundamental importância para você saber ali quais são as doenças, escanear, né, ver quais são os problemas que interferem, que você pode ter um risco aumentado e também interfere em quem já tem infecção para poder tratar. Outra coisa, passado de câncer, pacientes que já tiveram câncer ou estão em tratamento para câncer, também por conta dos quimioterápicos, isso também interfere, né, no seu estado imunológico e você aumenta o risco da tua infecção. A gente tem que lembrar o seguinte, hoje tem muitas pessoas que já têm prótese e não tem problema nenhum, e aí vão iniciar um tratamento, por exemplo, para um câncer. E aí você tem uma baixa da imunidade, você pode acabar tendo uma infecção de prótese tardia por conta de um problema como esse. Então, se você tem uma prótese e você vai iniciar um tratamento, é recomendável que você também procure o seu cirurgião para saber como é que está aquela situação, fazer um acompanhamento certinho e evitar problemas, tá? Meu conselho, procure um cirurgião especializado no assunto, para tratar, para tirar suas dúvidas. Se você viu que o seu caso não é um caso simples, vá atrás para poder fazer o teu acompanhamento especializado, tá certo? Esse vídeo é bem interessante, nós temos outros vídeos que estão correlacionados a ele. E um último conselho, não minta para o seu médico. Diga todo o seu histórico médico, todas as doenças que você tem, os remédios que você toma, o seu passado, é muito importante. A consulta serve para isso, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado e não deixe de se inscrever no canal.